Recebo com muito prazer o vice-presidente da Federação Nacional da Pestalozzi, Marco Castilho. Marcos, prazer em tê-lo aqui no Ação Brasil. O prazer é nosso, estou aqui à disposição para responder as questões que você traz para mim. Bem, Marcos, você estava aí batalhando, reunindo nas salas anexas aqui da 7ª Conferência, fazendo alterações. Quais foram as principais alterações do seu ponto de vista e qual a sua perspectiva dessa 7ª Conferência? Quais serão os frutos que advêm dessa conferência? Bom, na verdade, a gente ressalta a importância dessa conferência, primeiro pela própria temática, quando ela chama o controle social, ou seja, os atores envolvidos no processo do controle social, para estar discutindo aqui na 7ª Conferência. A outra questão que você coloca é que avanços, que propostas. Na verdade, a gente está nesse momento no plenário, deliberando sobre as propostas que vieram dos grupos de trabalho, e dentre elas eu poderia ressaltar que as mais, não tem mais importantes, mas algumas que tiveram mais destaques é a da própria participação do usuário, no processo como um todo da política pública de assistência, mas particularmente no processo do controle. E, obviamente, aquilo que veio como novidade para essa conferência, que é a regulamentação do vínculo SUAS das entidades socioassistenciais. Enquanto representante de uma rede que atende a pessoas com deficiência no campo da habilitação e reabilitação, que é o movimento pestalozziano, a gente reconhece o posicionamento do Ministério em chamar a sociedade para discutir essa vinculação ao SUAS. Então, para mim, são as duas principais marcas desta conferência. Uma marca bastante significativa, Marcos, foi a presença dos usuários nessa 7ª Conferência. E a gente fica muito feliz, enquanto militante desses movimentos, de ver esse auditório aqui, Ulisses Guimarães, hiperlotado, as pessoas se interagindo, pessoas do Iapoque ao Chuí. Quer dizer, essa conversação, essa troca de experiência é que vai fazer essa consolidação do LOAS, do SUAS, enfim, da assistência social no país, né, Marcos? Sem sombra de dúvidas. Na verdade, a conquista do usuário na discussão, nos espaços de discussão da política, ela, embora seja histórica, a conquista de fato tem se dado muito recentemente. E ter possibilitado a garantia de 1/3 dos usuários, embora que ainda não é o desejável, porque na verdade nós gostaríamos que tivesse um número maior, é, sem sombra de dúvidas, muito significante. Sobretudo porque é o próprio usuário dizendo aqui para todos os atores sociais, nós trabalhadores, gestores, poder público, entidades, o que é que ele deseja enquanto política pública para o seu processo de emancipação. Então, sem sombra de dúvidas, muito importante, e a gente tem aqui uma missão de batalhar para que eles venham cada vez mais para esse processo de participação. As entidades no Brasil, Marcos, entidades como a VAP, como a Pestalozzi, que já tem um know-how, a Pestalozzi na habilitação e na capacitação, a VAP na reabilitação e na inclusão e capacitação, são entidades que detêm know-how e que felizmente agora, isso recentemente nós temos ainda muitos entraves, mas o poder público das suas 3 esferas tem começado a olhar essas entidades com uma outra visão, na visão de parceria, de aproveitar aquilo que nós temos de melhor para gerir o próprio sistema. Como você vê esse novo olhar do governo em relação às entidades e o papel das entidades dentro desse contexto? Na verdade, a gente tem que ressaltar aqui que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é que tem feito essa proximidade maior com a rede socioassistencial. Se nós formos falar de outras políticas, no campo da educação, por exemplo, a gente tem tido alguns retrocessos. Mas, como estamos numa conferência de assistência, é importante destacar que o MDS, a Política Nacional de Assistência, tem feito sim esse reconhecimento. É óbvio que nós ainda temos muito que discutir, muito que negociar, mas vale a importância de terem reconhecido o processo histórico de algumas dessas entidades. O senhor citou a VAP, a Pestalozzi, nós temos também as APAES, que juntas constituem no país a maior rede socioassistencial de atendimento, de defesa de direitos das pessoas com deficiência. Então, para nós, obviamente, isso é um ganho. E, sem sombra de dúvidas, é fruto também das nossas discussões de anos e anos à frente dessa militância na política de assistência. Então, a gente reconhece como sendo importante, mas também dizer que não podemos ainda nos dar por satisfeitos. Muito ainda temos que construir.
E o que está acontecendo de legal também, Marcos, é a interação dessas associações. Pestalozzi conversando com a VAP, com a Paz, e agora vem aí o movimento avapiano pelo Brasil, um programa apoiado pelo BID, que é muito interessante, também uma organização. Até gostaria de ouvir a sua opinião. O BID agora está fazendo aí a capilarização da VAP por todo o país, investindo nesse franchise social. É um sinal que realmente, quando as necessidades caminham na mesma estrada, os efeitos são mais aliviados e os resultados tenham mais sucesso, né, Marcos? A partir do momento que a gente tem o reconhecimento de um banco da importância do BID, trazendo como parceiro uma instituição do porte da VAP, a gente só tem que louvar a iniciativa. Obviamente que a nossa conversa ela sempre foi muito mais estreita entre Pestalozzi e a Paz. A Paz nasceu dentro do movimento pestalozziano, o movimento tem 84 anos no Brasil, a Paz tem aproximadamente 60, mas sempre sentou para conversar. E a VAP, mais recentemente, para nós, tem sido uma grata satisfação estar conversando, estar socializando, partilhando ações com a VAP. E aí não podemos deixar de ter outro sentimento a não ser o sentimento da satisfação. E dizer para o banco que ele procure outros parceiros também. Mas, sem sombra de dúvidas, o fato de ter a VAP, que é uma grande organização, nesse processo já é para nós bastante satisfatório. Obrigado pela entrevista e feliz 2010, Marcos. Ok, a gente aqui agradece em nome do movimento pestalozziano, em movimento de toda a rede socioassistencial, e dizer que esses 4 dias, são 4 dias que a gente está aqui, com certeza se multiplicarão em muitos outros dias diante daquilo que a gente está construindo. É mais um passo em prol de defesa da política pública de assistência social no país. Eu que agradeço a oportunidade.